Olha nós, mais uma vez, neste 24º dia de leitura e de estudo da Palavra de Deus. Aleluia, muito legal, muito bom. Eu espero que você esteja gostando e possa, neste dia 24, poder parar um pouquinho, com todos esses festejos que são realizados durante a semana e especificamente neste dia, e se dedicar um pouquinho ao estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, porque chegamos até aqui e esperamos, Senhor, com a Tua força poder continuar. Abre os nossos olhos espirituais para contemplarmos as maravilhas da Tua Palavra e poder assim, Senhor, aprender mais de Ti e o Teu propósito sobre as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a primeira leitura deste 24º dia está aí na tua palavra, na tua Bíblia, em Marcos capítulo 7. Nós vamos estar aí do versículos 1 ao 13, que diz e fala sobre a repreensão de Jesus aos escribas e fariseus. Diz assim o texto: E se ajuntaram em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, os quais, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, os condenavam. Porque os fariseus e todos os judeus, se muitas vezes não lavarem as mãos, não comem, conservando assim a tradição dos anciãos. Observe, não é lei, é tradição. E voltando do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem dos copos de bebê, dos jarros, dos copos de metal e das mesas. É mais uma questão de etiqueta. E lhe perguntaram os fariseus e os escribas: por que teus discípulos não andam, olha só, conforme a tradição dos anciãos, mas sim comem pão com as mãos por lavar? E respondendo ele, lhes disse, isso Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito: este povo com os lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. E em vão, porém, honram-me, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendo assim a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos de bebê, fazem outras muitas coisas semelhantes a estas. E lhes dizia também: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Jesus está chamando a atenção deles para dizer: olha, isso não é um mandamento. Vocês estão se esquecendo do mandamento de Deus e estão preocupados com a tradição humana. Verso 10. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido com a morte. E vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, é corbã
aquilo que poderias aproveitar de mim, isto é, oferta ao Senhor, e nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus com a vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas outras fazeis semelhantes a estas. Né? E aí você percebe a preocupação de Jesus em nós seguirmos a palavra de Deus, deixarmos de lado o costume, a tradição, que em nada acrescenta nas nossas vidas. Pelo contrário, prejudica muitas vezes. Na sequência você verá que Jesus vai estar falando daquilo que realmente contamina o homem. Deus te abençoe. A segunda leitura deste 24º dia está aí no livro de 2 Samuel, no capítulo 17, que fala o seguinte: E Aitofel disse mais a Absalão: Eu escolherei agora 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E me irei sobre ele, pois ele estará cansado e fraco de mãos. E o atemorizarei, e todo o povo que está com ele fugirá, e ferirei então o rei somente. E assim voltarei todo o povo a ti, e quando eles houverem retornado, pois aquele homem é o que tu buscas, todo o povo então estará em paz. Esta palavra pareceu bem a Absalão e a todos os anciãos de Israel. E disse a Absalão: Chama também agora Uzai, o arquita, para que deste modo ouçamos o que ele dirá. E quando Uzai veio a Absalão, falou-lhe Absalão dizendo: Assim tem dito Aitofel: Seguiremos o seu conselho? Se não, fala tu. Então Uzai disse a Absalão: O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. E acrescentou Uzai: Tu sabes que teu pai e os seus homens são valentes, e que estão com amargura de ânimo, como a ursa no campo quando lhe roubaram os filhos. E além disso, teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que ele estará agora escondido em alguma caverna, ou noutro lugar. E se no início caírem alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: O povo que segue Absalão foi derrotado. Assim, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida se deprimirá. Porque todo Israel sabe que teu pai é homem valente, e que os que estão com ele também são homens valentes. Aconselho, porém, que todo Israel apressadamente se ajunte a ti, desde Dan até Beersheba, em multidão como a areia que está à beira do mar, e que tu em pessoa vás à batalha com eles. Então atacaremos em qualquer lugar que o possa achar, e cairemos sobre ele como quando o orvalho cai sobre a terra, e nem um só homem dele deixaremos, de todos os que com ele estão. E se ele se recolher para alguma cidade, todos os de Israel trarão cordas àquela cidade, e arrastaremos até o ribeiro, até que não mais se ache uma só pedra dela. Então Absalão e todos os de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor que o conselho de Aitofel. Porque havia o Senhor assim ordenado que o bom conselho de Aitofel fosse aniquilado, para que o Senhor fizesse vir o mal sobre Absalão. E disse então Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, e desta maneira aconselhei eu. Portanto,
Agora enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não fiques esta noite nos campos do deserto, e passa logo ao outro lado do Jordão, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja consumido. E Jonatas e Ahimaas estavam junto à fonte de Enrogel, porque não podiam eles serem vistos vindo à cidade. Foi, portanto, uma criada e lhes deu o aviso, e eles foram e o notificaram ao rei Davi. Mas foram vistos por um moço, o qual avisou a Absalão. Entretanto, os dois se apressaram a caminhar e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço em seu pátio, dentro do qual desceram. E tomando a mulher da casa, uma manta estendeu-a sobre a boca do poço, e espalhou sobre ela o grão trilhado, de modo que ninguém se inteirou do assunto. Chegando logo os criados de Absalão à casa daquela mulher, disseram-lhe: onde estão Ahimaas e Jonatas? E a mulher lhes respondeu: já desceram o val das águas. E eles os buscaram, e não os achando, voltaram para Jerusalém. E depois que eles se foram, Ahimaas e Jonatas saíram do poço e se foram, e avisaram ao rei Davi e lhe disseram: levantai-vos e ide depressa a passar as águas, porque Aitofel deu tal conselho contra vós. Então Davi se levantou e todo o povo que com ele estava, e passaram o Jordão antes que amanhecesse. Nem sequer faltou um que não passasse o Jordão. E Aitofel, vendo que não se tinha seguido o seu conselho, albardou o seu jumento e se levantou, e se foi à sua casa na sua cidade. E depois de dar ordens a respeito da sua casa, enforcou-se e morreu. E foi sepultado no sepulcro de seu pai. E Davi chegou a Maanaim. E Absalão passou o Jordão com todos os homens de Israel. E Absalão constituiu a Amasa sobre o exército em lugar de Joabe, o qual Amasa era filho de um homem de Israel chamado Itra, o qual tinha possuído a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel assentou o acampamento com Absalão na terra de Gileade. E logo que Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás e de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Aimel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram para Davi e para o povo que estava com ele camas e taças, vasilhas de barro e trigo e cevado e farinha, e grão torrado e favas, e lentilhas e grãos de bico torrado, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, para que comessem, porque disseram: aquele povo está faminto e cansado, e terá sede no deserto. Mais um texto que mostra a trajetória de um dos momentos mais difíceis da vida do rei Davi. Aleluias. A terceira leitura deste 24º dia, dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus, está aí na tua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 11, né? E hoje nós vamos até o versículo 20, que diz o seguinte: no primeiro ano de Dario, o Medo, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia, e o quarto se acumulará de grandes riquezas, mais do que todos. E fortificando-se com as suas riquezas, despertará todos contra o reino da Grécia. Levantar-se-á depois um rei valente, o qual dominará com grande poder e fará a sua vontade. Mas quando se tiver levantado, o seu reino será quebrado e repartido pelos 4 ventos do céu, e não aos seus descendentes, nem segundo o senhorio com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará para outros fora daqueles, né?
Esse texto está falando sobre Alexandre, o grande conquistador da sua época, que ao morrer tem o seu reinado não sucedido pelos seus parentes, mas sim pelos seus generais. Seus 4 principais generais dividem todo o reino conquistado por Alexandre. E se fará forte o rei do sul, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele e se fará poderoso. Seu domínio será grande. Mas ao cabo de alguns anos farão aliança, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer a paz. Mas ela não poderá reter a força do seu braço, nem permanecerá ele, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que haviam trazido, e seu pai, e os que a fortaleciam naquele tempo. Mas um renovo das suas raízes se levantará sobre o seu trono, e virá com exército contra o rei do norte, e entrará na fortaleza, e fará neles ao seu arbítrio, e prevalecerá. Aqui está falando do irmão de Berenice, a qual tinha acabado de ser assassinada, no caso Ptolomeu III, e que ascendia ao trono egípcio. O rei do norte, no caso, era Seleuco II, e assim Ptolomeu invadiu a Síria e derrotou os Seleucidas. Verso 8. Inclusive levará cativo ao Egito as suas imagens de fundição, os seus deuses, suas estátuas, os seus objetos preciosos de prata e ouro. E durante alguns anos se manterá contra o rei do norte. Assim entrará no reino o rei do sul e voltará para a sua terra. Mas os filhos daqueles que se irarão e reunirão uma multidão de grandes exércitos, e virá um deles apressadamente, alagará e passará adiante, e logo voltará e levará a guerra até a sua fortaleza. Então se enfurecerá o rei do sul, e sairá e pelejará contra o rei do norte, e este porá em campo uma grande multidão, e toda aquela multidão será entregue em sua mão. E ao ser tirada a multidão, elevar-se-á o seu coração, mesmo que derrubará muitos milhares, contudo, ele não prevalecerá. E o rei do norte voltará a pôr em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de alguns anos virá rapidamente com um exército bem armado e muito mais poderoso do que o tinha perdido. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, e homens violentos dentre o povo se levantarão para confirmar a profecia, mas eles cairão. Virá, pois, o rei do norte, e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão permanecer, nem o seu povo escolhido, nem haverá força que possa resistir. E o que virá contra ele fará segundo a sua vontade, nem haverá quem possa resistir diante dele. E estará na terra desejável, a qual será consumida em seu poder. Dirigirá logo o seu rosto para vir com o poder de todo o seu reino, e fará com ele coisas retas. Ele dará uma filha das mulheres para torná-la, mas ela não subsistirá e nem será por ele. Voltará depois o seu rosto às ilhas e tomará muitas, mas um príncipe lhe fará parar a sua afronta, e até tornará sobre ele o seu opróbrio. Aqui está falando de Antíoco, que atacou a Ásia Menor e a Grécia. Mas o general romano Lúcio Exception derrotou-lhe e restaurou o prestígio do nome romano, que tinha sofrido o opróbrio, porque o Senado romano tinha falhado em proteger o Egito e a Grécia. Seguindo o verso 19.
Logo voltará o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E acontecerá que se levantará em seu lugar um que fará passar um cobrador de tributos pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, embora não com ira e nem com batalha. Esse texto de Daniel, capítulo 11, versos 1 a 20, mostra o que vai acontecer em um tempo da história da humanidade, com sucessivos reinos e conquistas. Tudo isso você pode, estudando história, principalmente a antiguidade, séculos 5 ao século 1 antes de Cristo, você vai poder comparar o texto de Daniel e tudo que a história tem comprovado. Por isso, a beleza do estudo desta palavra, porque tudo que nela está escrito é verdadeiro. Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Senhor, por mais este dia de estudo e de leitura da Tua Palavra. Te pedimos que nos abençoe, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, lendo, estudando, acompanhando, e que esta palavra possa ajudá-los a vencer obstáculos, enfrentar desafios e alcançar as vitórias, sempre com o Senhor dos Exércitos na sua vida. Um beijo no teu coração.